a isso. E aproveitando, né, coisas que vêm de fora, aí a gente pode começar por isso, né? Quimbanda com K, quimbanda com Q. A quimbanda com K, ela é de origem Congo-Angola, do eixo Congo-Angola. E eu preciso lembrar também que dentro da linguagem Kikongo, você não tem a letra Q. Tudo que é K vira Q. Você não tem a letra Q. A quimbanda, no seu ponto de origem, ela tem a figura do quimbanda, sim, como feiticeiro, do quimbanda como o direcionador de uma comunidade. E esse quimbanda, ele faz um trabalho, a gente aperta o nariz para falar, né? Ele faz um trabalho, denominado até de cura, chamado Umbanda. O quimbanda faz Umbanda, que é a arte de curar. Então, é muito simples. Eu posso considerar quimbanda com K, com Q. Lembrando, se você vai para Angola hoje, você não vai achar. Você pode achar outros sistemas próximos, você vai achar algo parecido em Cuba, Venezuela, com influência da santeria já. Então você não vai achar, isso precisa ficar claro. A quimbanda então, com Q... Então a quimbanda com K, ela é proveniente aí desse... Angola. Estrutura banto, Angola. E lembrando, não tem Q no Kikongo. Você não tem a letra Q. Se a gente pensar numa tradução básica, o K vira Q. Mas a quimbanda, eu gosto de sempre abreviar como K+, e não tô aqui para pistolar regra, não, porque você não pode chamar a sua casa de quimbanda com K. Cada um chama do que quiser. Até aí, cada um. A quimbanda com Q, no Brasil, ela vai ganhar fama e a leitura, a material estrangeiro, de ficar conhecida como o xamanismo brasileiro ou a feitiçaria tradicional brasileira. E ao pensar essa quimbanda com Q, num sistema cronológico, num sistema de tempo, ela vai beber da fonte de cultos antigos, calunduns, cabula, entre outros, e ela vai trazer a força e a estrutura de influência de povos originários, indígenas, e povos que para cá foram trazidos. Então, porque fulano faz uma quimbanda luciferiana, problema dele. Eu penso, pratico e fui feito dentro de uma quimbanda que ela é pensada como a ciência de Exu e Pombagira. A ciência de Exu e Pombagira, o culto de Exu e Pombagira. E dentro desse culto, dentro dessa tradição, existe o quê? Um formato de trabalho. E aí eu posso colocar na mesa, por que quimbanda não é religião? Porque ela não tem uma preocupação ou uma apreensão em relação a um Deus único, em relação a cumprir tabela de tudo aquilo que pode ser considerado como religioso. Não há essa preocupação. Então, quem são esses Exus e essas Pombogiras? São seres dessas tradições diversas e que podem também ser chamados de ancestrais da terra e ancestrais das pessoas, sejam familiares diretos ou não, porque isso também como fenômeno vai acontecer. Então, a quimbanda em solo brasileiro, ela vai ser conhecida e reconhecida internacionalmente também como a feitiçaria tradicional brasileira. Como tudo que acontece no Brasil, ela possui o quê? Diversidade, variedade. Você vai ouvir falar de quimbanda Congo, quimbanda Nagô, quimbanda luciferiana. E o que a gente precisa entender é a essência. A essência é importante. Quando eu coloco assim, eu não coloco relevância na quimbanda luciferiana, porque para mim não cabe. Para mim, como operacional de trabalho, não cabe. Para o outro funciona por conta e risco da vida dele, por conta e risco do que ele faz. Então essa quimbanda como sistema, e por que sistema? Porque é um operacional. Porque existe um Deus, que Deus? Não tem essa questão. Algumas situações, dentro da tradição que eu venho, das pessoas que eu citei, por exemplo, você tem números que eles podem
e devem ter considerações. Números ímpares, e aí eu tenho unidade, trindade, o quíntuplo, o sétuplo. Por exemplo, aqui, curiosidades. Eu tenho Exu, 9 luzes. Existe a linha de Exu, 13 caveiras. E o que mais se popularizou foi Tata Caveira, João Caveira, Exu Caveira. E os setes. E o 7 Caveira também. E ao colocar isso, eu preciso entender, isso aqui é simbólico, mas num determinado momento eu me encontro com isso na organização desse sistema. E eu começo aqui. O que eu tenho nessa organização? Isso pode mudar de família para família, de estrutura para estrutura. Muitas vezes não há um consenso. Eu vou utilizar uma chave de identificação básica para responder isso. Eu tenho o quê? 7 reinos. Certo. Certo? Dentro desses 7 reinos, cada reino eu vou ter 9 povos. Vocês são bons de matemática? Não. Não? Quanto Não. é 7 vezes 9? Fala. 63. Quanto é isso vezes 7? 63 vezes 7. Fodeu. 7 vezes 3, 21, sobe 2. 7 vezes 6. 146, né? Eu acho. Pega a calculadora aí, gente. Vamos passar vergonha, não. Eu acho que a conta ela tá bem. Vamos passar vergonha, viu? 63 vezes quanto você falou? 7? Primeira conta, 441. 7 vezes 9. 441. Tá certo disso. Vezes 7? Os 441 vezes 7? Não. O 63 vezes 7? Isso. 441. Imagina 441 linhas de Exu. É muita coisa, pô. É muita coisa, porque dentro dessa ciência de Exu, Exu é um especialista. Quando eu falo assim, Exu não é marido de aluguel. Porque o que adianta eu ter um tranca-ruas, um marabô, um veludo e todo Exu fazer a mesma coisa? Exu é um especialista, por causa dessa variedade, dessa diversidade. O primeiro reino, eu posso considerar como o reino da encruzilhada. Dentro dessa interpretação de reinos, eu também considero assim, eu tenho reinos que têm uma origem natural e os reinos que são cocriados. Eles não são naturais. Se eu vou usar aqui uma simbologia que é bem interpretação assim para trazer as pessoas para isso, porque alguém pode perguntar, tá? Você está falando quimbanda com K, quimbanda com Q, existe um processo organizacional, que são os reinos, que muita gente hoje em dia fala, mas onde ficam os reinos? A gente estava brincando, né, do cargo do pai Felipe de Aruanda, que Aruanda virou uma coisa popular. E aí o que acontece? Os reinos, eles são aqui, porque cada reino é uma entrada do lado material e do lado não material. Ao pensar isso, imagina, aqui eu vou fazer o desenho em 2D. Agora imagina aquela tela do Homem de Ferro, eu consigo jogar e criar já a estrutura. Então o reino da encruzilhada, ele é o reino de funcionamento do relógio. O que é isso? Ele é a engrenagem que vai movimentar todos os reinos. Ele é a máquina, pode dizer. Ele é o principal pino da máquina nesse sentido. Tá. Ele movimenta toda a engrenagem. Tanto que aqui, usando essa chave que eu estou colocando, você tem os principais Exus, as linhas de Exus que se popularizaram. Tranca-ruas, Marabô, Tiriri, entre outros. Se eu fosse considerar a encruzilhada, essa encruzilhada é a encruzilhada em X. E não aquela encruzilhada em cruz. Você vai entender. Que a gente cresceu é uma cruz. Quantos lados, quantas saídas eu tenho aqui? 2, 3, 4. E o meio não vale? Não, o meio ele não tem E se eu olhar para Se cima? tiver um portal... E se eu olhar para baixo? A gente está olhando em 2D. E se eu olhar nos pontos não traçados? Há uma amplitude muito grande. Mas tem aqueles riscos. Automaticamente, o reino da encruzilhada vai movimentar tudo.